Olá, amados, eu tenho uma palavra de Deus para você e ela é para agora, então não rola esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a mentira. Nós estamos nessa jornada de falar, de orar, de jejuar 18 dias pelas famílias. Qual família, Janice? A minha família, a sua família, a família que você vai encaminhar esse vídeo. Então já faz isso, faz para mim isso, envia, vai lá no aviãozinho, já envia esse vídeo. E a gente está fazendo essa jornada de orar e eu pensei, por que não também não discipular, né? Porque fala na palavra do Senhor, né, que vão e façam discípulos em todas as nações. Isso foi uma ordenança do Senhor Jesus, tá lá em Mateus. Então, é isso que a gente está fazendo. Então, estamos em vídeos pequenos, construindo o entendimento para pessoas que já são cristãs, mas principalmente para aquelas que não são. Na verdade, eu tinha dentro do meu coração de fazer vídeos pequenos e discipular minha família. Nós não temos na minha família, só eu e minha filha somos cristãs. E aí eu queria discipular minha família. Eu pensei, bom, vou colocar na internet, né? Quem sabe outras famílias também podem se beneficiar. Talvez não a minha, porque é muito isso, né? Os nossos acabam não escutando a nós, mas eu sei que Deus vai levantar alguém. Estou profetizando em nome de Jesus, já não é a primeira vez que eu falo isso aqui. Pedindo, Senhor, levanta alguém para lá e falar sobre a sua palavra para alguém da minha família, para minha família. Minha família precisa lhe conhecer assim como eu conheço. Vamos voltar aqui. Por que a mentira? Por que nós vamos falar sobre a mentira? Porque a mentira, ela corrói a confiança. A mentira, ela destrói o relacionamento. E além de ela fazer isso, ela abre portas espirituais para o cristão, né, mais fervoroso, brechas espirituais. E a gente vai explicar um pouquinho. Mas a boa notícia é que Jesus fala, conheceis a verdade vos libertará. Lá em João 8,32 diz isso, que a verdade liberta. E é isso que nós vamos falar hoje, né? É melhor que a gente fale uma verdade dolorida do que fique embarcando em mentiras e mentiras. A mentira leva a um penhasco e um penhasco leva a outro penhasco. Então não tem resultado positivo da mentira. E nós já vamos entender um pouquinho mais sobre isso no decorrer do que eu vou falar aqui. Ainda em Provérbios, a gente tem aqui Provérbios 12, 22, os lábios mentirosos são detestáveis. Deus detesta os lábios mentirosos, são detestáveis ao Senhor, mas os que dizem a verdade, Ele traz alegria, né? Tem várias outras passagens, Efésios também, que é o nosso livro principal sobre as famílias, fala 5:25, diz assim, por isso deixe a mentira e fale a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Aqui estava falando da unidade, né? Da unidade de sermos um só, também em família sermos um só. Então vamos falar um pouquinho sobre, né, os pilares da mentira, contra a mentira no lar, né? Janice, mas para que você está falando isso? Gente, no final vocês vão ver que realmente é muito sério. A mentira, ela quebra a confiança. A verdade, mesmo a dolorida, ela restaura, né? Então, nós temos que ser sábios para falarmos a verdade, caso formos nós que estamos mentindo, e sábios para receber essa verdade. É muito melhor que a gente tenha um coração sábio de recebedor da verdade, do que a gente queira ficar sendo enganado por todo o tempo, né? Então, precisamos saber isso. Então, um casamento cheio de segredos financeiros, segredos emocionais, contatinhos, não vai prosperar, não tem como, não dá certo, uma receita que já nasceu errada. Então, eu vou te encorajar hoje, você, a visitar as coisas que você escondeu, né? E ajustar isso tudo, né? O que eu tô falando aqui é assim, ó, na verdade, né? Às vezes a gente confunde um pouco as pessoas quando a gente começa um relacionamento. Eu não era cristã até pouco tempo, então eu tive alguns relacionamentos. Se eu conhecesse a verdade que eu conheço hoje, a minha vida teria sido diferente, certamente. Mas eu vejo assim pessoas que quando se encontram num relacionamento, um ou outro querem saber tudo sobre a vida daquela pessoa e ficam usando essas coisas contra a própria pessoa que contou a verdade, que foi verdadeiro. Então isso é falta de sabedoria daquele que recebeu a verdade. Na verdade, a gente tem que entender, né, que se estamos juntos caminhando, qual é a história que importa? É a que está ali, né? Claro que tudo aquilo que houve para trás criou e gerou toda a parte emocional, todo o caráter daquela pessoa que está na tua frente, mas
a história é de hoje para frente, né? Então, aquilo que está para trás, se você não tem como receber essa verdade em amor, então não fica cutucando, sai mais barato, né? A menos que essa mentira fique, ou esse assunto oculto fique visitando, né? Eu tô aqui, não sei por que eu falei sobre isso, certo? Deus pediu para alguém para falar sobre isso, porque alguém aí tá precisando ouvir. Outro pilar, então, transparência. A transparência é importantíssima num casal sadio, né? Alinhamento, o marido fala uma coisa, a esposa fala outra, os filhos percebem que existe uma coerência, porque se um fala uma coisa, outro fala outra coisa, alguém está mentindo. Então, os filhos percebem a incoerência e nasce uma desconfiança. Então, vale sempre para os pais, do pai para o filho, sempre a verdade, sempre a clareza, né? Não ficar criando subterfúgios, ou às vezes tem coisas que a gente não tem muitas respostas. Por que eu não posso? Por que não? Só por isso, deu. Né? Às vezes tu não precisa estar dando todas as explicações quando os filhos são menores. Mas também Deus não para que eles possam entender o que, não porquê, né? Eu não dei muitos nãos para Sofia, ela ganhou todos os nãos que ela merecia, mas quando ela falava não, eu explicava para quê? Para que isso? Porque ela entendia, e ela, quando adolescente que ela começou me dar mais um pouquinho de trabalho, porque ela começou a argumentar, muito advogadinha ela é, então ela argumenta sobre os nãos, né? Mas sim, sim, não, não, a palavra do Senhor já disse, eu digo sim, 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 não, 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 não. Às vezes não é tão fácil, né? Então, outra coisa, integridade, mentiras, não é só mentira grande, né? As pequenas desculpas também são mentiras, a gente tem que cuidar. Eu já vou falar mais profundamente, vocês vão entender onde eu quero chegar. Por exemplo, um pai, chegou alguém, um cobrador na porta, e aí o pai diz para o filho, fala que eu não tô. Gente, meu Jesus, não façam isso, né? Fala que não viu, o pai incentivando ao jovem ou à criança a mentir, não façam isso. Ou um com o outro, pai com a mãe, diga para tua mãe que eu não vi. Ou, né, incentivando o filho a fazer uma mentira, não façam isso. Isso é cavar um buraco dentro da própria... É cavar a sua própria sepultura como pai. Não faça isso, né? Aqui, na palavra do Senhor Jesus, a gente viu que ensina os jovens o caminho que eles devem andar, para que quando eles estiverem mais para frente, eles não se percam. Então, muito do que eles são hoje é daquilo que eles ouviram e principalmente daquilo que eles viram na nossa casa. Então, não façam isso. Uma mentirinha grande, uma mentirinha pequena é mentirinha igual. Por exemplo, diga que não viu, ou diga que eu não estou. Parece inofensivo, mas se você está criando na criança um gatilho de fugir das responsabilidades, e além disso, está abrindo uma porta espiritual muito negativa. A mentira também, ela cria feridas, né? A mentira gera mágoas, quebra a confiança e pode demorar anos para ela ser reconstruída. A mentira, amados, você mentir para uma pessoa é você pegar tem um vidro bonito de cristal, né? Um vaso como esse aqui. Eu quebro o vaso. Eu até posso colar, né, para continuar utilizando, mas ele nunca mais vai ser igual. A mentira é assim, é você quebrar a confiança de uma pessoa, é difícil para você retomar, né? A gente tem ainda uma passagem que fala em Lucas 16:10 que quem é fiel no pouco será fiel no muito. Então, nas poucas mentirinhas pequenininhas, grandes, não tem isso. Mentira é mentira. Mentira é pecado. Mentira é mentira, né? A mentira gera mágoa, a gente já falou. Uma vez que alguém se sente magoado, passa a duvidar de qualquer outras coisas, né? Se errou, confesse logo, né? Todo mundo pode errar. E outra coisa que eu queria falar para vocês. A verdade, ela dá segurança, né? A verdade, ela gera um conforto, né? As pessoas conseguem discernir quem é mentiroso e quem não é. Às vezes as pessoas falam assim, tem 10 ali. Não tem 10, tem 12. Ai, Janice, mas 2? Não interessa, gente, é mentira. Você pode dizer, se tu não tem consciência de quanto tem, parece-me que eu vi 10. Mas talvez seja um número mais, ou aproximadamente, entendeu? Ou quando a gente fala assim, tô indo, por exemplo, tô dentro de casa, a Sofia me chamou, já tô indo, eu não tô indo, eu ainda tenho que colocar meu sapato, eu ainda não estou indo. Eu tenho que dizer, filha, a mãe tá terminando de arrumar, se arrumar e já tá indo te buscar.
Então, assim, ó, a gente cria gatilhos e eu vou explicar o porquê que é tão importante. Lá em João 8:44, agora tome atenção no que eu vou falar aqui. Quem está meio distraído, porque eu estou divagando aqui, tome atenção agora que é muito sério. João 8:44 diz assim: vós tendes por pais o diabo. Sim, é isso que está falando. Vós que são mentirosos, têm por pais o diabo. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. O diabo quer o tempo todo que você minta, pequenas coisas, porque cada mentirinha que você vai estar fazendo vai estar distanciando você do pai. O diabo foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Então quem mente não é filho de Deus. Vocês entendem que existe uma distorção de identidade para o mentiroso? Então o mentiroso não tá, a mentira ela não está nem nos pecados da carne, que está lá em Gálatas, que tem lá 5:22, que fala dos pecados da carne, né, do fruto do espírito, pecado da carne ali. Não está nem ali, porque quem mente não é filho de Deus, é filho do demônio. Está falando aqui de Satanás, do capiroto. Está escrito aqui, Janice, que coisas loucas que estamos dizendo. Sim, não sou eu que estou dizendo, eu estou lendo a palavra do Senhor, João 8:42. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos dele. O mentiroso, ele é alguém que ele é astuto com outras coisas, porque a natureza dele é diferente. O mentiroso, ele começa a mentir pequenas coisas. Às vezes a pessoa está na igreja, é crente, é fiel. Crente, o Satanás também é, tá? Então, nós vamos falar, é cristão, né? Ele está na igreja, ele é cristão, ele lê a palavra do Senhor, mas ele não deixou os pequenos pecados para trás, por exemplo, da mentira, do enganar, porque fala na palavra do Senhor que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Matar, roubar ou destruir. A mentira destrói, rouba a alegria do casal, mata relacionamento. A mentira, ai Janice, mas eu só menti que eu já estava indo. Gente, é um pequeno demôniozinho que você guardando no seu bolso. Cada dia tu vai enchendo uma lata de demônio, chega no final da noite, você vai dormir com teus amiguinhos, tá? Sinto te dizer, é sobre isso que nós estamos falando. Então, toda vez que a gente escolhe a mentira, nós estamos escolhendo nos alinhar com a paternidade do diabo. Não é sério o que eu estou falando? Então, quando você está dizendo para o seu filho mentir, diga que eu não estou, você está colocando ele debaixo de uma proteção maligna. Não faça isso. Não existe mentirinha branca, não existe mentirinha sem importância. A mentira é mentira, ela sempre nos afasta de Deus. Gente, roubar um real ou 1.000, 1 milhão, a pessoa não é ladrão? Não é? Furtar, né? Quando a gente pega algo de alguém sem uso de força, né, é furtar. Furtei uma moeda de R$1. Se furtei uma moeda de R$1 de um grande milionário, parece nada, mas se eu furtei uma moeda de R$1, daquele que está pedindo esmola, lá ele tem 3 moedinhas, eu fui lá e peguei uma. Meu Deus, é um absurdo. Mas não mudou o furto. O furto é furto em qualquer lugar, é porque a gente fica relativando as coisas. Então, furtei R$1, R$100, R$1.000, 1 milhão, sou ladrão igual. Mentir coisinha pequena, coisinha média, coisinha grande, sou mentiroso. A minha paternidade está distorcida. E essa pessoa que começa a criar várias mentirinhas, vai começar a mostrar outra coisa. Vai ser uma pessoa que, se o ambiente está tranquilo, ele vai trazer caos. Estamos numa reunião ou estamos trabalhando, né, todos trabalhando bem, ele vai incomodar, vai colocar alguém ali no meio para atrapalhar. A natureza dessa pessoa vai começar a ser transformada, porque a paternidade dele, todo o tempo ele está mentindo, ele já nem sabe, ele mente tanto que a mentira dele é verdade. Então, a paternidade vai sendo substituída. É a mesma coisa. Aqui. Estou tomando um chazinho vermelho. É a mesma coisa que eu colocar a água que está aqui tem água, no chazinho vermelho. Se eu começar a colocar muita água, vai sair o chá vermelho e vai ficar transparente, né?
Digamos que eu comece a mentir, eu vou encher, vai sair a minha natureza de Deus, vai ficar só a natureza pecaminosa do Satanás, do capiroto. Então eu preciso que você entenda isso. Então a mentira, ela não é inofensiva, tá? E a mentira, além de ela quebrar laços familiares, ela abre portas espirituais. O mundo espiritual é tão legal quanto o mundo material. Ai, Janice, eu não acredito nisso. Não importa. Tenho uma notícia para te dizer. Se você não acredita ou acredita, continua existindo. Vai acontecer a mesma coisa. A diferença é que você vai ser de verdade uma marionete aí do capiroto, né? Vai fazer tudo que ele quer na tua casa, vai incomodar, vai mentir, vai trazer discórdia, vai transformar teu lar num lugar que não é a morada de Deus. Morada de Deus tem Deus. No lugar onde tem mentira e confusão, não tem Deus. Deus não habita na confusão. Então, eu preciso que vocês entendam, né, que a mentira não é só um erro de caráter, ele é um problema de identidade espiritual. Quem é que está te empurrando, te impulsionando? Não é Deus, tá? Para fazer as mentiras, para fazer as confusões, né? Então, nós precisamos ajudar. Eu sei que isso é radical, mas é assim que a palavra do Senhor diz. Nós não podemos... O objetivo disso tudo que está acontecendo, desse discipulado, é trazer luz. Lá no começo, nós trouxemos para vocês palavras mais dóceis, mais rasas. Agora a gente precisa mostrar para vocês que tem algo na casa de vocês que não está dando certo, porque quem está trazendo é você. Você está trazendo o capiroto para dentro da sua casa. Então, assim, não conte para o seu pai e sua mãe. Meu Deus, não faça isso. Além de você estar mentindo, você está inserindo o teu filho na mentira. Falar que não tem dinheiro, ou que você gastou com outra coisa, mentir sobre isso. Também não faça, é pecado igual. Ou fazer uma coisa e de repente ver que o negócio apertou e dizer, era uma mentirinha. Mentirinha. Não faça isso, não faça, não brinque com as pessoas. Inclusive, isso tem lá em Provérbios. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não está aqui, mas tem em Provérbios uma passagem que fala que aquele que... não separei. Mas fala que aquele que faz fala uma coisa, depois diz que é brincadeirinha, ele mente e ele está pecando igual. Ou tu fala, eu não falei isso, e falou, todo mundo sabe. Meu Deus, mentir para quem? Ou falar, depois eu oro, ou depois eu faço, né? As jovens, depois eu faço. Mentira, não faz, não quer fazer. Então, temos que ensinar os filhos ao caminho certo. Às vezes as pessoas pedem, Janice, ora para mim, eu oro na hora. Porque se eu deixar para depois, eu não vou conseguir. E já aconteceu várias vezes. Então, às vezes eu olho assim, ou está acontecendo uma coisa, eu estou passando na rua, essa semana faleceu a mãe de uma amiga muito querida. Na hora, tem que ser orar na hora, porque senão depois não consegue, esquece, e aí eu vou estar mentindo, né? Não posso mentir. Eu estou bem também, outra coisa, né? Falar que estou bem e não estou bem, estou mentindo, né? Eu não confio em você, mas eu confio no fulano. Às vezes você quer justificar a tua mentira. Por que você não me falou? Porque eu não confio em você. Por isso que eu falei para minha mãe. Poxa vida, mas ele é teu marido, teu esposo, como assim? Com quem que você está dormindo em casa, né? Então precisamos ajustar. Ou às vezes até tem os mais desinformados, que foi Deus que me mandou fazer isso. E na verdade é só um desejo pessoal, né? Ou relativando, né? Todo mundo faz assim. Mas essa é uma resposta que os pais sabem dar bem para os filhos. Mas você não é todo mundo filho de Deus. Você é filho de Deus, filho do Altíssimo. E não combina com quem é filho do Altíssimo fazer esse tipo de coisa. Então, troque segredos por diálogo aberto. Ensine os filhos que a mentira nunca é a solução e modele a integridade. Você vai ter que ser o exemplo disso tudo. Não adianta você querer que eles andem pelo um caminho reto se você está no caminho torto. Não dá. A gente tem que ser resultado. Mesmo fazendo certo, às vezes eles escolhem fazer errado. Imagine se você fizer uma coisa diferente daquilo que você fala. Então, vamos orar. Senhor, como é que eu faço? Eu gostei, eu quero fazer. Peça para o Senhor tira de mim todo esse sentimento de mentira. Gente, mentira é um vício que está dentro daquilo que é a paternidade, né? O Satanás vem para matar, roubar e destruir. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Ele cria vícios, todos os vícios, todas as coisas ruins desse mundo é do Satanás, não é de Deus. Deus veio para trazer vida e vida em abundância, diz a palavra do Senhor. Então,
vai ter que pedir, Senhor, tira de mim toda a falsidade, me dá coragem, Senhor, de falar o que é certo, a verdade, com amor. Senhor, restaura a confiança dentro da minha casa, da minha família. Pede em nome de Jesus, Senhor, me ajuda com essa situação. Ore, gente, não tem nada mais lindo do que uma oração verdadeira. Senhor sempre responde. Eu digo isso para vocês porque faz pouco tempo que eu entendo um pouco da palavra de Deus. Eu estou aprendendo, engatinhando nesse universo. E eu, assim, tenho tantos testemunhos para falar que Deus sempre responde a minha oração. Então faça, eu tenho certeza que vai responder. Vamos orar pelas famílias do Brasil, que é o nosso propósito? Pai querido, Pai amado, ó Senhor Deus, nós reconhecemos que o Senhor é bom, reconhecemos a sua grandeza, reconhecemos, Senhor, que tudo o Senhor vê, que nada fica ao Senhor no escondido, no oculto, Senhor. Nós queremos interceder agora por todas as famílias do Brasil, pela minha família, pela família dessa pessoa que está me assistindo agora, Senhor. Que as mentiras que têm destruído os lares sejam desfeitos, que caia por terra tudo aquilo que tem, toda a desgraça que tem trazido, que os espíritos juntos, que os demônios que vêm junto com a mentira, que pega as suas malas e vão embora e não volte mais na casa desses queridos. Senhor, que a verdade de Cristo reine nos casamentos, nos relacionamentos entre pai e filhos, entre irmãos, entre amigos, Senhor. Levanta, Pai querido, uma geração da verdade, uma geração que vai se fixar, vai se alicerçar em cima da sua palavra, que vai conhecer a sua verdade, que vai ser honrado. Aquele que fala sobre a palavra de Deus e que age conforme da palavra de Deus é um homem honrado. Senhor, levanta essa geração desses homens e mulheres cheio da sua palavra, cheio da verdade, e que o nosso país seja curado de tanta mentira, de tanto jeitinho. Ai, vou dar um jeitinho de furar fila. Senhor, que caia por terra todo o sentimento do jeitinho, da trapaça, do dar um jeitinho. Senhor, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Eu lhe peço isso, Senhor. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, amados? A mentira, ela até pode durar por algum tempo, mas ninguém consegue ficar mantendo por muito tempo uma carapaça. Eles não conseguem. Eu sou prova viva e já vi muitas pessoas passarem pela minha vida. Eles conseguem por algum tempo, mas ninguém consegue manter por muito tempo uma carapaça. Só que a gente precisa, para a gente não ter dano de tanto tempo vivendo com mentiroso, conhecer da verdade. Quando eu conheço a verdade nos libertará. Então, gente, a pessoa mentirosa, a paternidade dela é diferente. Ela veio para matar, roubar e destruir. Nossa, Janice, o que você está dizendo? Não, o pai da mentira é o demônio que veio, o diabo que veio para matar, roubar e destruir. Diabo e Satanás é o mesmo. Demônio são os anjos menores caídos. Existe uma hierarquia também no inferno, tá? Só para você saber. Então, o pai da mentira é o diabo. E se nós formos, e se a pessoa que é mentirosa, ela vai ter essa natureza de estar sempre, ela não vai ter muitos amigos, ela vai ter conflitos familiares, ela não vai ter uma rede de segurança junto com ela, não vai ter muitas pessoas próximas. Por quê? Porque tudo que ela toca, ela destrói por algum tempo, ela até pode manter por algum tempo, mas a natureza é destrutiva dessa pessoa. Janice, eu sou essa pessoa, eu consigo mudar? Claro, conheceis a verdade vos libertará. Se arrependa, peça perdão para o Senhor Jesus, confesse seus pecados, se precisar, restitua aquilo que você fez para outras pessoas e comece a caminhar no caminho reto do nosso Senhor, é simples assim. Então, não existe mal que não tenha, né, conserto, porque já disse na palavra do nosso Senhor que Ele colocou, né, Jesus colocou o pé em cima da cabeça de qualquer uma autoridade de mal, de bem, toda autoridade debaixo da terra, no céu, debaixo da terra, na terra e debaixo da terra estão sob a autoridade de Jesus Cristo, sob a autoridade do nome de Jesus. Então é uma oração simples e um caminho ajustado, é isso que você precisa fazer e vai dar certo. Eu creio em nome de Jesus que você vai conseguir, eu creio. Amém? Vamos para o próximo vídeo.